Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindo a mais um seminário do grupo Filosofia e Epistemologia Genética, do GFEG, né? Hoje nós vamos ter um seminário discente, né, sobre uma pesquisa que julgamos que é bastante interessante para nós aqui, né, para nossas discussões, que é por uma psicanálise construtivista da constituição do sujeito moral, né? Do professor mestre Anselmo de Lima Chaves, né? Eu faço uma pequena apresentação do professor, né? Ele possui graduação em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduação em Psicologia da Educação pela PUC Minas e mestrado em Educação pela Faculdade de Educação da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. Foi psicólogo consultor do Pangeia, Centro de Estudos Socioambientais. Foi professor substituto de Psicologia da Educação na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Trabalhou como psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial e no Conselho Tutelar de Brumado, Bahia. Em Salvador, trabalhou no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, Pernambués, no consultório de rua e no de Cara na Rua, ambos do Centro de Estudos e Tratamento do Abuso de Álcool e Outras Drogas, vinculado à UFBA. Foi professor substituto de Psicologia na Universidade Estadual de Feira de Santana entre 2018 e 2024. Atualmente é doutorando em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, pela USP, né, orientando da professora Zélia Ramosi Querotino. E justamente o que ele vai mostrar hoje para nós é parte dessas pesquisas do doutorado dele, né? Então, sem mais, Anselmo, por favor, né? Nós agradecemos a sua presença aqui, né? E estamos ansiosos por lhe ouvir. Por favor. Obrigado, Ricardo. Antes de tudo, eu quero agradecer pelo convite ao grupo Filosofia e Epistemologia Genética, particularmente na figura dos seus coordenadores, Ricardo Tassinari, Rafael Ferreira e Diandra Machado. É um prazer participar do seminário discente e espero poder contribuir positivamente para as discussões do grupo. Antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar que eu me considero um piagetiano em formação. Estou em constante aprendizado e, com a ajuda da minha magnífica orientadora, Zélia Ramosi Querotino, eu me dedico, sinceramente, a aprofundar meu entendimento sobre essa teoria tão complexa quanto é a teoria de Jean Piaget. Dito isso, reconheço que ainda estou no processo de aprimoramento e, portanto, suscetível a erros. Se ao longo dessa apresentação houver equívocos, peço-lhes desculpas antecipadamente e agradeço quaisquer correções ou insights que possam enriquecer o nosso diálogo. Gostaria de destacar também que, ao longo dessa apresentação, eu estou me baseando, obviamente, no projeto de pesquisa, né? Mas organizado, estruturado em um mapa mental que organizei previamente. Ele me ajuda a estruturar as ideias de forma clara e conectar os pontos principais que abordarei. Embora o mapa não esteja sendo apresentado visualmente, ele orienta o fluxo do conteúdo que vou compartilhar com vocês. Então, eu queria começar primeiro abordando o contexto, né? O contexto em que esse projeto ele foi criado. Ao ler um artigo do Piaget, o último artigo do Piaget sobre a psicanálise, que é o Inconsciente Afetivo e Inconsciente Cognitivo, de 1971, percebi que ele idealizou uma teoria geral da explicação das funções cognitivas, segundo a própria declaração dele. Ele afirmou que pesquisou o funcionamento íntimo e escondido do inconsciente cognitivo. Isso já é familiar para quem estuda Piaget. Agora, ele considerou apropriado pensar na fundação de uma psicologia geral, relativa
no caso, né, simultaneamente aos processos cognitivos e aos mecanismos descobertos pela psicanálise. E, portanto, ele considerou apropriado estudar o funcionamento íntimo e escondido do inconsciente afetivo, tendo em vista, né, a fundação de uma psicologia geral. Contudo, e esse é o ponto que eu me fixo, digamos assim, ele formulou uma teoria do inconsciente afetivo e de seu funcionamento. E, portanto, uma psicanálise que eu chamei de construtivista. E mais à frente vocês vão entender por que eu usei essa expressão, né, por uma psicanálise construtivista. Para isso, eu achei adequado poder entender primeiro a relação entre Piaget e a psicanálise, né, ao longo da história do Piaget, né, dos estudos dele. Então, eu identifiquei que a origem do interesse de Piaget, né, pela psicanálise está, primeiramente falando, né, nos problemas psicológicos de sua mãe, como ele mesmo declara, né, em uma de suas autobiografias. Agora, ele já tinha prometido a si mesmo uma teoria biológica do conhecimento, na época, né? Ele tinha se iniciado, né, feito uma iniciação científica com Paul Godet, o diretor do Museu de História Natural, né, entre os 11 anos e os 15 anos de idade, né? Quando, então, ele se colocou o problema da religião e leu Sabatier, um autor que fez essa relação entre filosofia e religião, de modo que ele se apaixonou pela filosofia. Até que, então, Samuel Carnot, né, acho que era um tio dele, apresentou Bergson para o Piaget. E na filosofia de Bergson, né, e ao ler a filosofia de Bergson, isso causou impactos, né, impactos em Piaget, impactos tanto emocionais quanto intelectuais. No caso do impacto emocional, tem a ver com o fato de que Bergson identificou Deus com a vida, o que fez com que o Piaget ele chegasse à conclusão de que a biologia explica todas as coisas. E aí ele tomou a decisão, né, de consagrar a própria vida à filosofia, com a missão de conciliar a ciência e os valores religiosos. Mas a filosofia de Bergson também teve um impacto sobre Piaget, um impacto, no caso, intelectual. Foi o fato de que Bergson ele tinha dito que o conhecimento científico apreende a forma exterior por meio do intelecto, e não o conteúdo íntimo por meio da intuição. Ele opunha a matéria ao impulso vital, ele considerava que a inteligência era inapta para compreender a vida. De todo modo, o problema do conhecimento ele se tornou objeto de estudo fascinante para o Piaget. E ele tomou a decisão de consagrar a própria vida à explicação biológica do conhecimento, na perspectiva de uma biologia científica. A Zélia, a minha orientadora, Ramon Scherottino, ela, inclusive, faz uma colocação que é interessante, né? Que o objetivo de Piaget foi resolver o problema do conhecimento como um homem de ciência, né? Como um homem que faz ciência, criando um modelo abstrato da razão, né? Um modelo abstrato da inteligência. Então, ele constatou a insuficiência da filosofia de Bergson, porque percebeu em Bergson a falta de bases experimentais. Ao mesmo tempo, também percebeu a insuficiência da abordagem filosófica para a explicação biológica do conhecimento. Ele relata, né, em sua autobiografia, o quanto se sentiu mal ao perceber que o seu mestre de filosofia, o Arnold Raymond, considerava as ideias apenas como metafísica. E ele declara que
quando se tornou capaz justamente de separar as ideias de fatos, o que não acontecia com Raymond, né? Ele concluiu que a análise das relações entre conhecimento e vida orgânica deve se basear não nas ideias, mas nos fatos. E sentiu a necessidade da experimentação em psicologia para cumprir o seu compromisso com a filosofia. Mas ele é obrigado a filosofar, entrando cada vez mais dentro da esfera filosófica, no caso, puramente teórica, né, especulativa. E descobre que o problema das espécies e das formas é também um problema lógico. Percebe que não há oposição entre o vital e o lógico-matemático, o que, de certa forma, é uma estaca de madeira no coração da filosofia de Bergson, né? Ele reflete sobre o problema das espécies, se elas têm realidade em si mesmas, e então ele tem um insight e elabora, né, seu próprio sistema filosófico, ao perceber que em todos os estágios da vida encontra-se o problema da relação entre parte e todo, né, entre partes e todo. E aí ele apresenta um sistema filosófico no seu romance filosófico, Recherche, em 1918, no qual ele afirma que existem em todos os campos da vida orgânica, mental e social, não elementos isolados, independentes de um todo, que os interpenetram, e sim totalidades que são qualitativamente distintas de suas partes, impostas a elas por organização. Então, ele abandona a zoologia e busca um laboratório para verificar seu sistema, numa universidade. E aí ele encontra, na psicologia da inteligência, justamente um meio termo entre os interesses biológicos e epistemológicos. Em seguida, ele trabalhou nos laboratórios de Lipsig e Rechner, que estudam, né, pesquisam percepção, emoções, estética, e também na clínica psiquiátrica de Bleuler, né? E esse trabalho na clínica psiquiátrica de Bleuler é um marco importante porque nele Piaget redescobriu a psicanálise. Bleuler ele tinha apontado para o caráter central dos sintomas, né, esquizofrênicos como sendo o autismo, a perda parcial do contato com a realidade. E isso fez com que o Piaget se atentasse para o perigo que ele chama, né, de meditação solitária. O que fez, então, com que ele abandonasse o seu sistema filosófico. Então, de certa forma, né, a psicanálise, claro que a gente não dá para especular o que seria se ele não tivesse encontrado a psicanálise, mas, certamente, a psicanálise, a partir dela, a partir dessa redescoberta da psicanálise, foi possível que ele corrigisse, né, a sua rota em termos de estudos e passasse, né, a buscar, então, uma outra, né, um outro tipo de formação, né, um outro tipo de trabalho, né, que não seja meramente especulativo. Pois bem, então, isso é interessante porque a psicanálise também vai participar do início da sua produção intelectual. Em 1919, a pedido do diretor de um instituto, né, do Instituto Binet, ele vai dar uma palestra, né, chamada A Psicanálise em suas relações com a psicologia da criança, na qual ele descreveu a doutrina psicanalítica, seus conceitos teóricos fundamentais,
o método de investigação a partir de Freud, as escolas de Adler e Jung, bem como as aplicações da psicanálise na pedagogia. E considerou o estudo dos afetos necessário para o entendimento do desenvolvimento da razão. Então, ele achou importante o estudo pela psicanálise a respeito dos afetos, né, como algo necessário, ou pelo menos importante para a compreensão do desenvolvimento da razão, da inteligência. E em 1921, Claparède leu um artigo de Piaget, né, esse artigo é sobre uma forma verbal de comparação, e ele fica entusiasmado com esse artigo de Piaget, que trata de um caso de transição entre o julgamento predicativo e o julgamento de relação, e convida Piaget para ser chefe, né, de trabalho do Instituto Jean-Jacques Rousseau. E ao estudar o pensamento infantil, ele recorre à psicanálise para formular algumas hipóteses de trabalho. A primeira hipótese é a distinção entre pensamento dirigido ou inteligente, que se adapta à realidade e procura agir sobre ela, e o pensamento não dirigido, no caso, o pensamento que seria autista. Uma segunda hipótese que ele elaborou foi a de um pensamento egocêntrico, que é a forma intermediária principal entre, no caso, o pensamento racional de um lado e o pensamento autista do outro, considerado natural para a psicanálise, né? O pensamento autista. Mas, ao estudar a inteligência infantil no período sensório-motor, ele formula uma explicação para o pensamento autista, que seria, então, resultado do domínio da assimilação sobre a acomodação. A assimilação, para quem não conhece, né, quem vai assistir esse vídeo e não é familiarizado com esses termos, né, do Piaget, remonta ao biólogo, né, Le Dantec, e significa, como o Piaget define no Biologie et Connaissance, Biologia e Conhecimento, uma integração em estruturas anteriores. A assimilação faz jogo com a acomodação, que é a modificação das estruturas de assimilação. Em 1933, o Piaget vai publicar o último artigo sobre psicanálise, que envolve psicanálise nesse período, né, no seu primeiro período de estudos, no qual o nome desse artigo é Psicanálise e o Desenvolvimento Mental, no qual ele analisa as relações entre psicologia genética e psicanálise. Ele estuda o paralelismo entre o desenvolvimento afetivo e a evolução do pensamento, e elabora a tese de que os sentimentos e o pensamento evoluem paralelamente em sua estrutura e em seu conteúdo quando passam a ser regidos por um sistema de regras. Então, o sentimento deixa de ser egocêntrico, e aí, né, ao se ligar a regras morais e lógicas, de objetividade e coerência, e o pensamento deixa de ser ilógico ou pré-lógico para se tornar racional. Essa é a tese do Piaget, nesse artigo. E aí, desde então, o Piaget não fala mais de psicanálise, e em 1941 ele vai finalmente entender a natureza das operações intelectuais com Zeminska e Inhelder, de modo que a psicanálise deixa de realmente ter qualquer ligação com a teoria dele. Ele não mais utiliza a psicanálise. No entanto, em 1942, um ano após, né, que ele descobriu, né, entendeu a natureza das operações intelectuais,
ele publicou o artigo As Três Estruturas Fundamentais da Vida Psíquica: ritmo, regulação e grupamento. Nesse artigo, ele afirma que o mérito das escolas psicanalíticas foi o fato de que elas mostraram regulações e compensações que extrapolam o quadro da consciência e advêm de um jogo de complexos e mecanismos que são profundos, ou seja, não acessíveis à consciência, né, diretamente. Então, Freud, podemos dizer, né, o próprio Piaget, ele não deu exemplos, ele apenas disse isso de forma ampla e geral, né? Ele falou das escolas psicanalíticas, mas sem descrever em minúcias, né, como seriam essas regulações. Eu fiz, na época, uma pequena pesquisa e pude realmente confirmar isso, né? Freud, ele teria, por exemplo, já em 1900, né, com a publicação da Interpretação dos Sonhos, ele estabeleceu, né, como regulador para o processo de excitação no sistema pré-consciente o princípio do desprazer. Então, quer dizer, ele apontou para a existência de regulações psíquicas. Também ele vai mais à frente, né, bem mais à frente, ao estabelecer, né, a distinção entre o ego e o superego, ele vai estar indicando também que são estruturas de regulação dos impulsos do id. E também ele vai dizer, né, quando vai falar de psicose, que o ego ele busca compensar a perda de realidade através da criação de uma nova realidade interna. Ou seja, existe um fenômeno, um mecanismo aí de compensação, de regulação na psicose. Adler também, né, eu acho que ele é até mais explícito, porque ele vai usar esse termo compensação de forma bem explícita mesmo, né, ao afirmar que a neurose é uma tentativa insuficiente de fazer uma compensação advinda de um complexo de inferioridade. Ou seja, por ser uma compensação deficiente, ocorre a neurose. Depois tem o Jung, que vai, né, também falar de compensação, né, como a autorregulação do aparelho psíquico. Ele vai dizer isso, que há um desequilíbrio gerado pela unilateralidade entre unilateralidade, né, da consciência, no caso. Existe aquela consciência que é voltada para o exterior e moldando, né, um tipo extrovertido, e aquela consciência que é voltada para o subjetivo e que constituiria o tipo introvertido. E que, devido a esse desequilíbrio, há uma autorregulação do aparelho psíquico. Depois dele também temos a Anne Freud, que vai na esteira, né, da teoria do pai, afirmar também que existem fenômenos de regulação para impedir o excesso de impulsos, né, o excesso pulsional, que pode engolfar, fazer com que o ego se torne indiferenciado em relação ao id e perder a sua forma. Então, existiriam essas regulações internas protegendo o ego de dissolução. Também temos a Melanie Klein, que ela vai abordar o problema da regulação não a partir de uma perspectiva quantitativa, como Anna Freud, que também é a do Freud, mas de uma perspectiva qualitativa. Ela vai se ocupar da questão das pulsões, da pulsão de morte, que a criança ela se sente ameaçada por essa pulsão, de ser tomada por essa pulsão, e passa então a regular
buscar, né, também uma regulação. Além da Melanie Klein, temos também outros psicanalistas. Não sei se valeria a pena passar um por um, mas, de todo modo, são exemplos, né, são indicadores de que, de fato, na psicanálise, o que ela mostra, né? Qual é o de fato, né? Qual é o mérito da psicanálise, né? É fazer essa exibição, né, dessas regulações, é mostrar que existem essas regulações para além daquilo que o senso comum identifica, né? Então, é isso, quer dizer, a psicanálise lida, ou ela focaliza justamente as estruturas de regulação. Então, esse é um ponto eu acho que é importante, né? Que ele vai dizer isso nesse artigo, que existem essas três estruturas, né? Estruturas de ritmo, estruturas de regulação e estruturas de grupamento. E que a psicanálise ela foca nessas estruturas, que são as estruturas de regulação. Pois bem, e aí vem a questão, né? E o Piaget, como é que ele pensa essas regulações, né, inconscientes, tratadas pela psicanálise, né? Então, daí eu comecei, então, a buscar isso. Qual seria, digamos assim, a psicanálise de Piaget? Foi então que eu percebi isso, né, que a partir da noção de esquema afetivo, ele faz essa compreensão das regulações inconscientes. Então, quais seriam, o que são, né? Antes de tudo, para também quem não é, familiarizado, né, com o vocabulário de Piaget, o que são esquemas, né? São unidades de comportamento que podem ser repetidas de maneira mais ou menos estável e aplicadas a situações e objetos diversos. Então, temos o esquema de puxar, o esquema de pegar, quer dizer, são comportamentos que podem ser repetidos de forma estável. Quer dizer, você pode puxar uma caneta, pode puxar uma cadeira, uma garrafa, né? Você pode aplicar em vários objetos. Então, isso é um esquema. É uma unidade de comportamento repetível, digamos, né? Até uma definição que eu encontrei no Biologia e Connaissance, que eu achei bem interessante, pela forma como ela foi formulada, né, essa definição. E aí vem, né? Ok, esquema é unidade de comportamento repetível, né, estável, generalizável, e o que é um esquema, no caso, afetivo, né? Uma vez que dissemos agora que foi a partir da noção de esquema afetivo que ele vai compreender as regulações inconscientes. Um esquema afetivo ele mesmo vai dizer, uma organização estável de tendências afetivas, um modo de reagir e de sentir. Portanto, também, né, uma unidade de comportamento relacionada ao aspecto afetivo desse comportamento, né? Então, essa noção, né, de esquema afetivo, ela está presente na definição de repressão. Ele vai dizer o seguinte: o que é uma repressão? É uma regulação automática e espontânea. Há um bloqueio ou inibição de uma tendência afetiva mais fraca por tendências com as quais é incompatível. E que ele diz que estão organizadas em esquemas assimiladores estáveis. Então, quer dizer, digamos assim, há uma certa luta, né, entre os esquemas que, então, podem ser bloqueados ou inibidos, a depender de esses esquemas encontrarem ou não esquemas
mais estáveis, né? Então, assim, as regulações inconscientes, elas são compreendidas como resultado da interação de esquemas afetivos cujas raízes escapam à tomada de consciência. Então, é isso. Quer dizer, Piaget, ele tem sua própria definição de regulação inconsciente, né? O que é uma regulação inconsciente? Ele deu uma solução própria, né, para esse problema que ele encontra na psicanálise, para esse tema, né, que ele encontra na psicanálise. E aí, assim, essa psicanálise do Piaget, ela é fundada, portanto, sobre essa noção, né, essa noção de esquema afetivo, que seria, então, um aspecto da mesma realidade dos esquemas de ações. Né? Todo esquema de ação ele teria dois caracteres, né? O caráter afetivo e um caráter cognitivo. No caso, o aspecto afetivo, nós temos aí, no caso, duas relações, né? O esquema, enquanto aspecto afetivo, ele pode se relacionar aos objetos, pode, né, estabelecer uma relação, um aspecto afetivo relativo aos objetos, de um lado, né? E pode ser também relativo às pessoas, de outro. E aí, no caso dos objetos, elas envolvem interesses e sentimentos que ele chama de intraindividuais, que é diferente do que a gente vai ver mais à frente, quando falar do aspecto afetivo relativo a pessoas, que envolvem sentimentos interindividuais. Mas isso por quê? Né? Por que é intraindividual e, no outro caso, é inter? É que, no caso do aspecto afetivo relativo aos objetos, no início da vida da criança, os esquemas afetivos eles têm um caráter de interesses e sentimentos intraindividuais. Por quê? Porque a afetividade está centrada no próprio corpo, misturando-se com o ambiente e as outras pessoas, de forma indiferenciada, quer dizer, sem fazer diferenciação entre o eu e o outro. Daí porque o Piaget ele afirma que é uma fase de narcisismo sem narciso. Em outro momento, ele vai falar em narcisismo primário, mas é no sentido dado não por Freud, mas pela Ana Freud, quando ela vai dizer isso, que há um narcisismo primário no sentido de uma indiferenciação entre o eu e o outro, que é o mesmo sentido que o Piaget dá a esse conceito, né? Então, no início da vida, né, assim que a criança nasce, o que há? Há somente o que ele chama de afetos perceptivos, quer dizer, a criança é manipulada, né, ela sente percepções, né, de várias ordens, né, visuais, auditivas, sinestésicas, algumas são agradáveis, outras são desagradáveis, né, e regulações de ações também, né, existem, só que são indiferenciadas em relação às intervenções do outro. Quer dizer, a criança, no caso aí, ela não entra, né, em interação com o outro. Como ela está nessa fase de narcisismo primário, sem narciso, então as regulações de ações são regulações de ações relacionadas com suas experiências diretas, né, com o mundo físico. Então, os esquemas afetivos, nesse início da vida da criança, ele tem o caráter de sentimentos relacionados à atividade motora. Quer dizer, ela sente que certos movimentos são mais agradáveis do que outros, ou certos movimentos são desagradáveis. E também esses sentimentos estão relacionados à regulação das forças experimentadas durante uma ação.
justamente quando há uma regulação interna da energia. O Piaget ele vai dizer justamente isso, que há uma regulação de aceleração, né, que tem a ver com esforço, uma regulação da frenagem, que aí entra a fadiga, é um sentimento que regula, né, o dispêndio de energia. Há também uma regulação de terminação ligadas à obtenção de sucesso, aí no caso, a alegria, né? E também ligados à obtenção de um fracasso, aí tristeza, né? Ansiedade. De modo que a regulação da economia da ação é uma regulação que, portanto, envolve uma série de sentimentos ligados justamente a isso, à regulação interna da energia. Mas a questão é, o sistema de energias internas é dirigido por um outro sistema, que é o sistema de interesses ou valores intraindividuais. Graças, justamente, ao quê? A uma regulação automática ou quase automática e contínua, que seria, no caso, sujeita a frequentes deslocamentos de equilíbrio. Então, podemos assim pensar em algum exemplo, né, para podermos ter um exemplo concreto, para podermos visualizar isso, né? Um exemplo interessante que eu utilizei nesse projeto, que eu imaginei, foi o exemplo da criança que, por exemplo, gosta de videogame, né? E encontra um coleguinha que também gosta de videogame. Então, quer dizer, existe aí um valor momentâneo, um interesse momentâneo que a criança tem naquele momento, né, pelo videogame, e ela, então, passa a valorizar essa outra criança, né, como compartilhando dos mesmos valores que ela. E aí acontece muito isso, né? Quem aqui tem crianças também, ou lembra da sua infância, tem essas situações em que mudam os interesses, né? E aí, com a mudança dos interesses, muda também a amizade, né? Então, é tudo muito instável, né? A criança ela não cria relações constantes, né, com o outro. Varia muito a depender dos impulsos, né, dos interesses, que são espontâneos, momentâneos. Pois bem, falamos então desse aspecto afetivo relacionado aos objetos, né, e vimos que é um aspecto que é presente no início da vida da criança e vai se estruturando até que a criança comece a fazer uma diferenciação entre o eu e o outro, como vimos, né, no primeiro tipo de aspecto afetivo, no caso relacionado aos objetos, relativo aos objetos, a criança ela não estabelece, né, uma diferenciação entre o eu e o outro. E, portanto, à medida que ela vai diferenciando o eu e o outro, vão surgindo aí, ela vai reconhecendo um outro e vão surgindo sentimentos, no caso agora, interindividuais, né? Então, a criança se diferencia do meio exterior, as pessoas são vistas como objetos permanentes, ela já é capaz, então isso deve surgir lá para os 7, 8 meses, começa, né, a surgir, mas só se consolida realmente há 1 ano e meio, por aí, né, segundo as minhas leituras. Então, quer dizer, aí surgem as relações objetais, né? Quando, então, há uma descentração afetiva, assim como há uma descentração cognitiva, há uma descentração afetiva, o que ele chama de escolha do objeto, né? Na psicanálise, na verdade, né? A psicanálise é que chama isso de escolha de objeto. Então, a criança ela desenvolve preferências, fixações exteriores da afetividade.
Então, é o momento em que a criança ela decide quem, né, com quem ela se sente, né, fissurada, né, digamos assim. Então, se as pessoas respondem aos seus interesses e expressam gostos e valores comuns, acontece o quê? Uma simpatia. Mas se não respondem aos seus interesses, o sentimento de quê? De antipatia. Então, são dois sentimentos que vão surgindo aí a partir dessa descentração afetiva, né? Forma-se um sistema, então, afetivo de regulação dos valores ou interesses interindividuais. No caso, momentâneos, são interesses momentâneos. De modo que é um sistema, portanto, um sistema instável. Com o sentimento de respeito, e esse que é um ponto de virada, surgem os valores morais, normativos, obrigatórios, determinados por regras. E a base dos valores morais qual é? Né? São as conexões passadas e as conexões futuras, ou seja, são aquelas conexões, no caso as passadas, moldadas por experiências compartilhadas, confiança construída, vínculos emocionais ao longo do tempo. E as conexões futuras têm a ver com o quê? Com lealdade, com respeito, apoio expresso em juramento, em promessas. Então, são conexões que são feitas e que, a partir dessa base de conexões, é que emergem os valores morais. Só que é o seguinte, existem dois tipos de sentimento de respeito. Né? Uma vez que o sentimento de respeito é uma base, né? Com o surgimento do sentimento de respeito que surgem os valores, é preciso diferenciar o sentimento de respeito unilateral, de um lado, né? Formado no período do pensamento intuitivo, ou seja, dos 2 aos 7 anos, mais ou menos, sob a influência de relações sociais coercitivas, em geral dos mais velhos, né? Nessa idade, nesse período. Mas há também um tipo de sentimento de respeito que é o sentimento de respeito mútuo. E aí já acontece no outro período, que é no período do pensamento operatório, que é entre os 7, 11 e 12 anos. 7, 8 anos, 11, 12 anos. E no caso acontece sob a influência, não como até os 7 anos, de relações coercitivas, né? Mas relações cooperativas, relações sociais cooperativas. E aí, então, forma-se um sistema afetivo de agrupamento de valores ou interesses interindividuais duradouros. Então, até então, né, o que a gente viu é que a criança ela construía um sistema de valores, né, um sistema afetivo de valores que eram de regulação de valores, né? Que eram momentâneos, que eram espontâneos. Agora não, ela forma um sistema de agrupamento de valores duradouros. E aí a vontade, né, ela aparece como uma operação afetiva que revive e antecipa aquelas conexões passadas que eu falei agora, né, passadas e futuras, e faz triunfar tendências superiores fracas, né, sobre uma tendência inferior, mas que é forte. Então, a afetividade do momento, ela é com a vontade, né? A vontade ela pega aquela afetividade que surgiu num determinado momento, insere essa afetividade num sistema duradouro de meios e fins, né? De modo a criar uma estrutura estável e reversível de comportamento. Né? A pessoa ela pode voltar atrás em suas decisões ou ações impulsivas para se alinhar com valores mais profundos e estáveis.
né? O sujeito ele organiza as suas ações e as suas emoções, eu acho que esse é o ponto também que eu acho que é importante, em torno desses valores, né? De valores como a lealdade, a honestidade, o respeito. Então, há uma organização das emoções, uma organização afetiva, né? A partir do momento em que cria-se esse sistema de valores duradouros, né? Valores morais, né? Pois bem, e aí qual é o ponto, né? Para finalizar aqui a nossa apresentação. Qual é a tese do Piaget, né? Ele diz o seguinte, que a criança aprenda a canalizar sua energia afetiva, quer dizer, como eu mostrei, né? Quer dizer, a partir dos 7 anos, né? No período operatório, ela vai, então, criando esse sistema que vai regular, né? Na verdade, vai... Quando a gente fala regulação, estamos nos referindo ao período anterior, né? Aqui estamos falando em agrupamento, né? Não é bem regulação, segundo o vocabulário do Piaget. Então, a criança, ela aprende a canalizar sua energia afetiva cada vez mais sofisticadamente, né? De forma cada vez mais diferenciada. Então, ele percebe isso, é uma observação dele. E isso indica, segundo ele, que não há instinto ou libido como uma substância causal. E aí ele está se referindo a Freud, né? Ou energia substancial que se mantém como é enquanto é transferido de um objeto a outro. Porque o Freud, ele tinha, o Piaget ele vai dizer isso, um modelo de uma identidade da libido. A libido, segundo Freud, desloca sua carga sem alterar a sua identidade. Carga entre aspas, né? Uma carga de libido que vai se deslocando, né? Essa libido ela vai se ligando sucessivamente a um certo número de objetos. Primeiro o próprio corpo, depois certas atividades orgânicas, como no caso, né, a fase oral, a fase anal, depois o conjunto da atividade própria da criança, e aí temos o narcisismo, e finalmente essa carga ela é deslocada para pessoas, né, exteriores, né? Então, segundo o Piaget, essa concepção da libido, ela obedece a um modelo de identidade, né? Mas, segundo Piaget, né, há tanto estruturação quanto diferenciação em pontos de investimento da energia afetiva. É uma observação dele. Então, se a energia afetiva ela é investida, né, em diversos pontos diferenciados, né, e se ela é estruturada, então ele parte, né, para um outro modelo, não um modelo de identidade da libido, mas um modelo de uma construção afetiva. Não que a psicanálise não trate de construção, ele próprio também vai admitir isso. Só que o que ele vai dizer é o seguinte, o freudismo, ele simplificou essa construção, ao colocar apenas uma tendência afetiva e definindo todos os afetos como avatares da libido. Então, com isso, acontece o quê? Uma transferência de um objeto para o outro, né? Essa coisa do afeto como sendo uma representante, né, da libido que vai se transferindo de um objeto para o outro. Então, para o Piaget, é um reducionismo, é uma simplificação dessa construção afetiva. Então, no lugar de uma identidade da libido, uma vez que a construção das estruturas afetivas é essencial para a formação moral do indivíduo, a gente viu isso quando eu falei do último artigo do Piaget, de 1933, quando ele vai dizer isso, né, vai falar sobre o paralelismo entre
pensamento e afetividade quando, né, são regidos por regras. Aí é que surgiu a questão. Então, se é assim, né, em que consiste, então, a psicanálise construtivista da constituição do sujeito moral? Então, esse é que isso é que me interessou, particularmente, obviamente, né, quer dizer, esse interesse tem a ver também com questões, né, assim, minha primeira obra foi sobre a ética do eu de Nietzsche, né, o meu mestrado. Então, esse tema, né, da moralidade muito me interessa. Então, eu vi quando eu percebi esse problema, busquei, então, isso, né, quer dizer, fazer uma abordagem da psicanálise, né, que buscasse uma perspectiva que fosse construtivista, né, que incluísse uma construção sem essa simplificação freudiana. E talvez, sim, ainda eu não investiguei todas as escolas, né? Mas talvez as outras escolas também tenham, de alguma forma, simplificado essa construção, cada uma com um tipo de simplificação. Mas o que importa é isso. Para mim, o meu interesse está justamente em poder formular essa psicanálise construtivista, entender como os esquemas afetivos podem ser construídos nesse sentido, né? Da construção de um sujeito moral. Então, basicamente, nisso que consiste o meu projeto, tá? Eu assim, eu li algumas obras que tratam de psicanálise, né? Assim, eu procurei também saber, né, quem anteriormente a mim já fez essa relação com a psicanálise. E o que eu encontrei foi isso. Eu encontrei, basicamente, assim, são autores que tentam estabelecer essa relação entre a epistemologia genética do Piaget e a psicanálise, que não tem essa base, né, de compreensão que o Piaget tem, né? Então, sempre em relação a Freud, em relação a outros autores, né, ou a mecanismos que a psicanálise descobriu. Então, eu nunca pela minha pesquisa, não encontrei nenhum autor que tenha se proposto a isso, a desvendar, né, a desvelar a psicanálise piagetiana, né, digamos assim. Então, a minha perspectiva é de que essa pesquisa ela possa auxiliar, né, em várias áreas, né, seja em filosofia moral, seja em psicanálise, logicamente, psicologia clínica, né, em educação, terá, né, essa pesquisa ela tem implicações, né, pode contribuir para pensar nessas relações educativas e também para intervenções psicossociais. Então, basicamente é isso, tá? A minha pesquisa. Agradeço a atenção de vocês e espero que a gente agora possa ter uma discussão, né? Uma discussão profícua, tá? Então, muito obrigado e vamos lá. Parabéns, Anselmo, pelo trabalho realizado, né, e pela apresentação, né, muito interessante, muito instigante. A gente já sabia disso quando convidou. Eu vou, então, deixar a minha fala, como sempre, para depois, né, minhas perguntas, questões, e vou abrir, então, aos demais participantes para que a gente possa começar uma conversa, uma discussão. Selmo? Jerry? Olá. Olha, tu pegou em um ponto aí que me interessa muito. Eu achei muito interessante essa, né,
esse histórico das regulações aí a partir de vários autores, tá? Porque, assim, eu trabalho um pouco com isso, né? Que eu trabalho com a obra de Piaget, A Tomada de Consciência, e lá ele vai falar sobre alguns tipos de regulações, né? Regulações automáticas, regulações ativas, regulações pluridimensionais e multifatoriais, coordenações praxeológicas. Então, ele traz muito, assim, trabalha muito com a questão das compensações e das regulações, né? E, assim, estudando muito lá no Rio Grande do Sul com a Maria Luísa, com a Darli, né, com outros, assim, olha, a teoria do Piaget é uma teoria cibernética, né? É uma teoria, então, das regulações. E aí, isso me instigou muito agora, tá? Porque o Tassinari me desestruturou lá em Jequié. Eu fiquei pensando, e Tassinari traz uma definição de esquemas de ação, né? E a definição de esquemas de ação que o Tassinari traz no artigo, ele diz que todo esquema de ação implica numa intencionalidade, implica em uma consciência, né? E aí você me traz que os esquemas de ação, ele pode ter uma natureza afetiva, ele pode ter uma natureza cognitiva, e você fala, né, de regulações inconscientes, tá? Então, assim, eu discutindo com o Tassinari, né, quando o Tassinari colocou em relação à tomada de consciência, né, que assim, as regulações automáticas parece que fogem da questão dos esquemas de ação, né? Aí eu até comentei com ele, eu disse assim, ô Tassinari, mas no livro ele fala, na realidade, que os esquemas, eles têm uma certa consciência. Mesmo esse automatismo, o sujeito toma uma certa consciência que parece que vai para a memória, né, de curta duração, e aí depois isso se perde e automatiza, fica completamente automático, né? O que você falou de valores intraindividuais, que você falou de regulações quase automáticas, né? Que teriam um certo nível de consciência, mas que não é suficiente assim, para a compreensão dessa totalidade, né? Você concorda assim com essa definição de esquema de ação, considerando ele apenas consciente, nessa perspectiva que você traz a afetividade, ou você amplia esse conceito de esquema de ação, como você está trazendo para as regulações, nesses estudos seus, para as regulações de inconsciente? É uma provocação, eu não tenho uma resposta, né? Como é que você se coloca nesse aspecto? Olha, Gerry, enquanto você falava, você me lembrou de uma coisa, que o Piaget ele vai dizer que no início, né, a criança ela tem intenções, que a intenção existe desde o início, que existem intenções, né? Só que são intenções não conscientes, há pelo menos até os 7, 8 meses, ela não tem consciência das próprias intenções, segundo o Piaget, né? Pelas leituras que eu fiz dele. Então, eu não sei se a discussão ela não deve ser, digamos assim, ajustada para isso, né? Para focar não a consciência, mas sim a intenção, né? E a gente tem às vezes esse esquema de que quando se fala em intenção já se fala de consciência, mas é isso que Piaget vai mostrar, que não necessariamente, né, há consciência na intenção. Na verdade, ele vai dizer que não há consciência, a criança não tem consciência até os 7, 8 meses de suas intenções. Mas ela tem intenções, né? São intenções inconscientes que o próprio Freud também reconheceu existir, né? Existem naquela obra, o Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele até pontua isso claramente, né? A existência de intenções inconscientes, que o próprio sujeito não tem consciência, né? Das quais o próprio sujeito não tem consciência. Mas acho interessante, eu vou, não tinha pensado nisso,
que você falou também. Eu vou... Porque, assim, o meu interesse, porque, na realidade, quando você tem um córtex pré-frontal, eu tento trazer um pouco também, nessas discussões com os alunos, a questão da neurociência, né? E, assim, o córtex pré-frontal, ele desempenha um papel essencial como regulador das funções cerebrais, né? Ele controla impulsos, planejamentos e tomada de decisão, né? Regulação da atenção e concentração, regulação emocional. Então, assim, o córtex pré-frontal é quem regula toda a parte cerebral, né? E eu estou tentando fazer essa aproximação. Eu estou com um aluno agora que eu estou tentando ver como a gente consegue ver essas regulações, né? Do Piaget e como é que eu posso aproximar ela. Lógico que não reduzindo uma a outra, mas entendendo esse processo de uma forma paralela também, né? Em relação à questão cerebral. Mas eu agradeço a sua colocação aí. Eu agradeço também, e eu acho assim que a Zélia, ela sempre comenta isso, né? Eu acho interessante que, pelo menos em certas questões que envolvam esses temas, né? Diz respeito à construção do sujeito moral, pelo menos, ao controle dos impulsos, né? Que subjaz a essa construção, né? Essa constituição, que o que está em jogo aí é justamente o desafio, né? É poder sair das estruturas de regulação, né? E encaminhar o sujeito para a construção de estruturas de agrupamento, né? Quer dizer, que ele possa, então, construir um sistema de valores duráveis, né? Porque enquanto ele não construir esse sistema, ele vai ser vítima aí das suas neuroses, né? Não vai conseguir ter autonomia afetiva, digamos assim, né? Eu vejo também esse inconsciente como um processo, né, assim, extremamente em transformação o tempo todo. Sim. Mas é isso. Eu acho que também ele é dinâmico, igual, né, o consciente, né? Sim. Agora é isso, né? O que ele vai dizer é que a estabilidade do sistema, né? Para que você não seja como se diz, né? Como é que fala aqueles bichos? Aqueles bonecos, né? Para que você não seja um mero fantoche do inconsciente, né? Então, é necessário, portanto, construir digamos, esse sistema, né? Que vai fazer com que os impulsos, né? Encontrem como se diz, são amortecidos, né? São canalizados, são reestruturados, quer dizer, o indivíduo ele não é levado, né, pelos seus impulsos, mas ele através da vontade, né, ele pega esses impulsos, joga no sistema, né, e mesmo que ele tenha cedido, né, aos impulsos, ele é capaz de voltar, né, fazer a reversibilidade, né, quer dizer, voltar e dizer, não, isso que eu falei, o que eu fiz, não está de acordo com os meus valores, né, então eu peço desculpas, né, acontece muito isso, quer dizer, o indivíduo, ele corrige, né, ele faz uma correção. Eu tenho meu companheiro, ele trabalhou com psicanálise, eu converso às vezes muito com ele, Selmo, sobre isso, né? Esse conceito de vontade do Piaget, né? Que você pega exatamente algo que está lá embaixo na escala hierárquica e joga para cima, né? Mesmo que seja algo que você está com muita vontade de ir à praia, mas tem que estudar, você continua estudando mesmo estando com vontade para ir à praia, né? Então prevalece a vontade. Aí ele sempre coloca assim, em algumas discussões que a gente faz, mas será que não tem algo mais nisso aí? Né? Porque às vezes o sujeito... será que não tem algo...
a ver com alguma coisa da personalidade do sujeito, porque às vezes o sujeito se deixa, né, mesmo com toda essa consciência e tudo, essa vontade dele não prevalece, ele se deixa, né, ele vai à praia, por exemplo, e não fica estudando, né? E aí às vezes você vê isso em diferentes pessoas, você vê pessoas que regulam essa vontade de uma maneira mais consistente, mais, né, assim, tem mais pulso, parece que quer mais fazer aquilo, parece que, né, aquilo ali é forte nele. Tem pessoas que isso aí está de uma maneira mais morna, né? É interessante. Se liderar por esses impulsos, né? E não tem essa vontade nesse processo. Eu acho que aí, nesse caso, viu, Gerry, teríamos que diferenciar entre aquilo que diz respeito ao que é genético, né? Quer dizer, assim, hoje já se sabe, né, tem uma teoria chamada dos 5 tipos, quer dizer, existem certos atributos que parece que a gente já nasce com, né? Essa coisa da neuroticidade, por exemplo. Tem pessoas que saem tranquilamente, outras ficam com medo, quer dizer, mais neurótica, não, né? Tem pessoas que são mais abertas à experiência, outras não, são mais fechadas, elas não querem experimentar muita coisa. Então, parece que tem esses elementos que é da ordem genética, mas também tem os elementos que é da ordem mesmo do meio, né? E da construção desse sistema ao longo do desenvolvimento do indivíduo, né? Então, teria-se que fazer essa correspondência, né, entre essas duas áreas, né, do que diz respeito ao genético, ao que a gente já traz com, e ao aprendido, né, digamos assim, nessa relação, né, na construção de um sistema de valores duradouro, né? Ok, obrigado, Selma. Eu que agradeço, Gerry. Bom, eu vou aproveitar que o Gerry me citou. Não, brincadeiras à parte. Bom, eu não tenho muitas coisas a comentar, mas eu achei muito interessante os pontos tocados, né? Então, eu queria poder falar um pouco, né? Trazer essa discussão e contribuir. Bom, primeiramente, parabéns novamente, né? Pelo trabalho realizado e pela apresentação. É de fato muito interessante, principalmente a forma com que você aborda, né? Em vez de tratar aspectos específicos, tentar reconstruir essa psicanálise piagetiana que estaria lá, explicitá-la, né? Então, acho muito rico, né, o trabalho e a forma, né? Também é muito interessante pelo próprio seu percurso, né, que tem bastante a ver com o grupo, né, lá passando por Nietzsche, né, na sua, se não me engano, dissertação de mestrado, depois, né, entrando por Freud e Piaget, né, então tentando articular essas diferentes dimensões, né. Então, é muito caro aqui para nós do grupo Filosofia e Epistemologia Genética, né? Então, está sendo muito bom tê-lo aqui e discutir, né? E também achei muito interessante como você mostra como o Piaget apresenta uma psicanálise estruturada, né? O próprio Piaget diz que as outras já têm uma certa estrutura, né? Mas uma psicanálise estruturada e genética ao mesmo tempo, só que diferente das demais, ela é mais específica, mais ainda, ela é relacionada com as estruturas cognitivas, né? Então, vamos assim dizer, se você conseguir chegar a isso, a gente já ganha a estruturação das duas coisas ao mesmo tempo, vamos assim dizer, do afetivo e do cognitivo, né? Então, acho muito interessante, de fato, todo esse trabalho, né? E achei bem interessante, né? Bom, no começo você começou falando de esquemas afetivos e depois, vamos assim dizer, fez a correção de rota, né? Mostrando, não, o esquema tem o seu aspecto afetivo e o seu aspecto cognitivo, né? Então, o esquema afetivo, na verdade, é o esquema, o aspecto afetivo do esquema cognitivo, vamos assim dizer, ou do esquema em geral, né? Não sei se você concorda com isso, depois você fala se estiver cometendo alguma impropriedade, faz muito tempo que eu li esses conceitos, então, sem problema. E na sua própria qualificação, a gente entrou num dos problemas de discussão que é das significações inconscientes, né?
que isso é até um problema, já que a Zélia e os psicanalistas, né, tratavam, se eu não me engano, era no trabalho da Rosa, quando, né, no laboratório da Zélia, a gente discutia sobre isso, né, lá no meu mestrado, e o grande problema das significações inconscientes, porque, em geral, uma significação é consciente, ou deveria ser consciente, na medida em que entra dentro. O que é significação, para o Piaget, é uma assimilação aos esquemas de ação. Então, na medida em que entra dentro do esquema, a criança age com um certo objetivo, né? Então, aquilo tem uma significação e uma certa significação, vamos assim dizer, consciente. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre esse consciente, mas consciente, e aí como é que aconteceria as significações inconscientes, né? Lá mesmo a gente discutiu que isso vem justamente dessa estruturação que vai acontecendo do próprio conhecimento e da própria psique do indivíduo, né? O que implica em que certas partes dessa estrutura ele a tem conscientemente, outras justamente ele não tem consciência delas, e que ambas acabam dizendo como que o sujeito vai agir, né, ou descrevendo essa ação do sujeito, né, tanto a parte consciente quanto inconsciente relacionada ao afetivo. E pelo que eu entendi da sua apresentação, justamente o fato de ter certos padrões, né, criados aí, e o esquema ser uma forma, né, de funcionamento, ele dirige, né, esse comportamento da pessoa. Então, essa direção tanto tem esse aspecto de ação direta da criança, né, do adolescente, da pessoa está indo em direção àquilo, quanto, por ser uma estrutura e ter outros aspectos, tem aspectos inconscientes que leva a pessoa a fazer aquilo, né? Ok, e aí eu entro na questão do Gerry, que ele fala que eu provoquei uma grande desequilibração quando eu fui lá para ver que conversar com eles, né? E aí é que vem, né, várias questões que são da própria teoria do Piaget, mas também são filosóficas, e Piaget tinha muita consciência delas, né? E uma é a que vocês acabaram de tocar, né? Ou seja, quem é que controla o meu comportamento, né? Porque se for o inconsciente de uma forma geral, eu sou só um fantoche, né? Como você colocou na mão dele, e a gente vai, né, fazendo a coisa, e isso acaba com a ação do sujeito enquanto ação mesmo, né? Então, seríamos só um processo pré-programado que vai acontecendo, né, no mundo, né? Talvez uma vontade de potência no eterno retorno, né, para brincar um pouco com Nietzsche, mas... mas voltando a Piaget, quer dizer, Piaget tem essa dimensão da ação mesmo, do sujeito. E aí, só para esclarecer um pouco melhor o que o Gerry citou, é isso que eu digo que existe de consciente no esquema. É claro que a consciência mesmo, enquanto processo de tomada de consciência, é um processo complexo, ela depende dos diversos níveis do próprio desenvolvimento cognitivo. Uma coisa é uma tomada de consciência ao nível sensório-motor, outra coisa é uma tomada de consciência ao nível teórico, no qual nós estamos aqui estudando a própria psicanálise, os próprios mecanismos e como isso aconteceu e como isso acontece com a minha afetividade em relação a essas significações maiores e etc. Né? Então, a própria consciência, tomada de consciência é algo que não é só tudo ou nada, ou um mecanismo imediato, mas também é construída, vamos assim dizer, né? Mas há um grau de consciência, nesse sentido que eu quero dizer, já nos primeiros esquemas sensório-motores, que é o sujeito tem uma necessidade e busca satisfazer aquela necessidade, né? E por mais que essas necessidades estejam relacionadas a necessidades fisiológicas, ela representa uma certa necessidade psicológica do sujeito de realizar aquilo, né? Tem toda uma dificuldade em discutir isso, principalmente nesse início, né? Mas conforme o sujeito vai desenvolvendo, ele vai criando esquemas de ação, o que significa que ele coordena as suas ações, realiza as ações, coordena as suas ações e cria um sistema de esquema maior que justamente vai dando significação ao mundo em função dessas ações que ele realiza, né? Então, por exemplo, como uma cadeira, um recém-nascido não sabe o que é uma cadeira, ele nunca sentou, nunca se deslocou até lá, não tem noção de espaço. Conforme ele vai se deslocando, aquilo se transforma no objeto para ele arrastar, para ele puxar, para ele segurar. Depois, né, com essa evolução, vai virando uma cadeira para ele em função dos esquemas de ação dele. Então, a significação do próprio objeto vai mudando com os esquemas de ação coordenados, né, que é o sistema de esquemas de ação do próprio sujeito. E claro que aí tem aspectos que ele não
é uma estrutura, ele não domina toda a estrutura, ele domina a composição de ação que ele faz. Então, tem aspectos inconscientes dessa estruturação, principalmente de regulação dela, né, que acabam tendo relação direta com esse aspecto afetivo, que a gente chama desse aspecto afetivo do esquema, né, sem querer reduzir a isso. E aí, duas coisas, né? Então, quando, por exemplo, o GR fala o córtex frontal controla, é uma coisa muito estranha, porque ele parece virar o sujeito, né? Ou o cérebro parece virar o sujeito, ou a outra, e um sujeito sem ter consciência de si, portanto, sem ser sujeito. Então, de onde viriam esses processos, né? E para mim, e aí vem a questão, né, que se for possível você comentar, né, ou ver o que você acha pertinente, né? Quer dizer, há um certo uso de, por exemplo, sem ciência, né, você usar essa própria sensibilidade quando está atuando, eu colocaria aí, né, de compreensão, né? Então, quando eu ajo pela compreensão, eu estou agindo por ela, não é por outra coisa. Então, ou seja, é por isso que eu sou um sujeito, porque eu tenho essa compreensão e ajo segundo ela. Claro que tem aspectos inconscientes nela, que eu vou compreendendo cada vez mais, vão passando, né, para o meu subconsciente, depois para o meu consciente, e aí eu vou modificando as minhas próprias ações, né? Então, no caso, o que gera um grande problema, e eu entendo, vamos assim dizer, a certa angústia, entre aspas, teórica do GR, porque ele está, do ponto de vista filosófico, enfrentando o que se chama, em filosofia, do problema difícil da consciência no naturalismo, ou seja, como a gente só com conceitos das ciências naturais, né, em particular da biologia, que é o campo onde ele aplica bastante, né, os conceitos de Piaget, a gente conseguir explicar o que é consciência. A gente fala funcionamento cerebral, mas o que é esse funcionamento cerebral? Como ele funciona? Como é que ele toma consciência de si? Como o próprio cérebro toma consciência de si? E aí vai, né? Então, há uma grande dificuldade de se expressar as significações da consciência, que são imensas, né? Está aí a arte, a religião, a filosofia, para mostrar que a gente tem, né, um universo de significações que descrever em termos de massa, de ciclos bioquímicos, seria uma coisa, não sei se possível, né? Não vou entrar aqui no tema, a gente pode entrar, mas não é o caso aqui, né? E esse é um problema que a própria teoria enfrenta na medida em que justamente está nessa interface do psicológico, né, do cultural, do espiritual e do biológico, né? Então, nesse sentido, e até seria interessante aí falar um pouco, né? Assim, eu acho que a coisa se resolve, claro, um pouco na análise dos fatos mesmo e dessa estruturação, e não de forma tão genérica, né? Principalmente na teoria do Piaget. E aí talvez seja interessante, apesar do GR ter usado a palavra vontade num sentido coloquial que a gente usa no Brasil, né? Eu acho que mais adequadamente seria desejo, né? Desejo de ir para a praia e a gente reservar o termo vontade a algo que de fato, vamos dizer, a nossa racionalidade impõe para nós, né, e consegue vencer o desejo e justamente dar um caminho para, né, uma valência maior, vamos assim dizer, do que a valência dos desejos pura e simplesmente, né? O Piaget fala um pouco disso nos 6 estudos de psicologia, no primeiro capítulo, né? Então, falando até que a pessoa tem uma grande força de vontade, não significa que ela se entrega aos seus desejos todos e quaisquer, mas que ela justamente consegue contrapor a isso. E a pesquisa da Dayana, que é a minha orientanda de mestrado, a gente estudou esse aspecto da vontade, né? E um resultado interessante daí foi de que justamente a vontade acaba sendo, porque da construção de mundo, né, do ser humano, a construção se amplia, não está mais no imediato, ela é esse jogo de representações em relação às próprias ações, e aí o desejo acontece em termos dessa estrutura maior. Então, a vontade é essa própria estrutura maior atuando sobre aquelas menores de desejo, né, de comer alguma coisa, de parar, de fazer, etc., seguindo justamente essa compreensão maior que o sujeito passa a ter, primeiro no período operatório concreto, né, fazendo uma estruturação lógica matemática do real, e depois, né, no período operatório formal, né? Eu sei que eu falei bastante, mas eu acho que tudo isso entra nesses temas, a gente está aqui para entrar mesmo, né, nas discussões,
E aí eu queria te ouvir um pouco, né, sobre tudo isso, e até o Gerry, se ele quiser depois estender ou criticar alguma coisa também. Eu achei interessante a sua intervenção, Ricardo, muito boa. No que diz respeito ao que você disse, né, sobre aspecto, o que seria, né, o aspecto afetivo, seria aspecto afetivo da cognição, o Piaget ele vai dizer que é um aspecto do esquema de ação, né? O aspecto afetivo do esquema de ação, assim como tem o aspecto cognitivo do esquema de ação. Seriam dois aspectos do mesmo esquema, né? Da mesma realidade esquemática, digamos assim, né? Agora, um ponto que eu achei interessante aí no que você trouxe é pensar isso, é pensar que quando o Piaget define a vontade, né, como operação afetiva, você me fez pensar isso, que o sistema né, que você colocou, né, que seria uma espécie de sistema que estaria no nível superior, né? Esse sistema ele já conteria operações, quer dizer, assim como existem operações cognitivas, né, na construção de um sistema cognitivo, né, quer dizer, o sistema já implica a existência de operações, né, o sistema cognitivo, operações cognitivas, da mesma forma, um sistema afetivo, né, quer dizer, implica também operações afetivas, né, não é algo que é exterior, né, ao sistema, à vontade, né. A vontade, quer dizer, é uma produção imanente à construção do sistema, né, afetivo. A vontade está ligada ao formal, né? Para ele, né? Há um formal concreto ainda, né? Pode ser das operações concretas, mas há essa noção de agrupamento que o Anselmo trouxe, né? Dizendo que há regulações, depois há um agrupamento. Vamos dizer, a vontade seria meio que o agrupamento das regulações afetivas, vamos assim dizer. Né? O agrupamento dos no valores... No primeiro momento dela, né? Do surgimento dela. No caso, quando ele fala agrupamento, nesse caso específico, em relação aos valores, né? Valores duradouros, né? Quer dizer, você tem um agrupamento de valores e naquele plano ali você pode, né, traçar, né, caminhos de ida, caminhos de volta. Na dissertação da Diandra, a gente usa o termo valência, até apoiando no Levin, porque ele faz todo porque valores, quando a gente foi procurar o que é valor, a gente descobriu que esse termo, mesmo na filosofia, não tem muita discussão, é algo muito amplo, muito vago. E no caso da afetividade, valência, até lembrando o próprio Freud, né? Ou seja, aquilo que atrai o comportamento, de você fazer aquilo, né? Então é como se a vontade fizesse um agrupamento, como você diz, dos valores ou das valências, né? Mas valências estabelecidas pelo próprio sujeito, né? Pela própria compreensão do sujeito, não é algo só exterior que movimenta, mas é a compreensão do sujeito das coisas que estabelece as valências e a organiza, como você disse, em estruturas permanentes, né? Porque o agrupamento justamente permite isso com a reversibilidade, e aí então surge a vontade, essa capacidade de manter esses valores ou essas valências superiores às demais valências que ainda existem, mas que são inferiores em termos de força, até provocando um jogo de forças dentro do indivíduo, as tensões, né? E tudo mais. E aí a intensidade dessas valências vai depender também dessa estrutura, né, que foi construída ao longo do desenvolvimento, né? GRC ia colocar alguma coisa? Não. Eu acho que foi bem pontuado a questão eu acho que ali era desejo mesmo, não é vontade mesmo. A vontade está ligada realmente à questão formal, né, ao agrupamento, né? Como no caso surge no período operatório concreto, né? Já haveria vontade nesse, né? Segundo Piaget, ele indica isso, né? Que talvez seja o caso de entender qual seria digamos assim, o pulo do gato, né? Quando acontece
né, o estágio de operações formais, né? Qual seria a mudança que haveria na vontade aí, né? Você chegou Eu a acho que é ver uma questão a ser investigada. Desculpa, você chegou a ver a dissertação da Daiane, não? Eu dei uma olhada. Aquilo que você mandou, não foi no início? Isso. Como estava muito próximo, não consegui ler tudo. Imagino. Mas, pelo pouco que eu li, gostei muito. Achei muito bem escrito, muito bem esquematizado. Espero poder ler assim que puder. Eu estou agora no Biologia e Conexões, terminando. Piaget é sempre assim, a gente está sempre na escalada e desesperado com o que ainda falta e o que a gente descobre de novo, que fala, nossa, isso daqui pode me ajudar, eu tenho que ler esse negócio, né? Bem assim. Pois é. Eu vou fazer primeiro, né, um capítulo sobre o psiquismo cognitivo, com base nessas duas obras, né, Biologia e Conhecimento e Adaptação Vital e Psicologia da Inteligência. Aí, no segundo capítulo, vou falar sobre psiquismo afetivo, e vou utilizar as obras que o Piaget se referiu, né? Inclusive, já eu queria até se me falasse em qual obra você viu essas diversas regulações, né, que você Tomada falou. de consciência. A tomada de consciência, né? você tem. Né? Tá. Ele vai falar em regulações automáticas, em regulações ativas, em regulações pluridimensionais e multifatoriais e coordenações praxeológicas, né? Ele considera a regulação ativa quando você regula dois fatores, né? Por exemplo, no caso da funda, o sujeito não entende. Quando vai jogar a bola para acertar uma caixa, o sujeito faz dois movimentos. Ele faz esse movimento aqui, para e joga para frente. Né? É por isso que ele não entende que a trajetória é uma trajetória tangencial. Né? Ele acha que a trajetória, né, é uma trajetória reta e não tangencial. Por quê? Porque ele não coordena o primeiro movimento com o segundo movimento. Então, ele considera regulações ativas quando você regula, você faz essa coordenação de dois aspectos. Né? E aí, em outros experimentos, você vai ver que ele faz regulações de vários outros aspectos que ele chama regulações multifatoriais e pluridimensionais e coordenações praxeológicas. No caso, são regulações práticas, né? Não são afetivas. Isso, não. Tomar de consciência é exatamente da ação para conceituação. Fazer e compreender, não. Ele já vê a conceituação atuando sobre a ação. Os experimentos não são tão simples, são mais complexos, e o sujeito leva mais tempo para tomar consciência e em determinado momento você vê a conceituação influenciando sobre a ação também. Anselmo, Oi, tudo Jane. bem? Me escutas bem? Escuto bem, sim. Então tá. Bom, acho que gostaria de te parabenizar, né, pela tua pesquisa, pela apresentação aqui, pelo que tu trouxe para compartilhar com a gente, né? E fiquei pensando, assim, as minhas colocações seriam um pouco na direção do que o GR trouxe, né? Acho que tem uma proximidade aí de interesses, né, nessa discussão. E fiquei, assim, né, a partir do que o Ricardo também colocou, né, que a tua dissertação foi sobre Nietzsche, né? E eu fiquei pensando um pouco naquela a tríade, né, dos mestres da suspeita, né? Acho que até já caiu de uso, né, esse tipo de dimensão, mas pensando assim, né, no Nietzsche, no Marx e no Freud, né? E o Piaget como esse autor que está ainda muito vinculado aí aos modernos, pelo menos, né? Claro que a gente fala os modernos é tanta coisa, né? Não dá para entrar aqui nessa discussão, mas pelo menos nesse elemento da consideração do ser agente como algo fundamental ao humano, né? E daí quando a gente entra com a psicanálise, e claro, aqui eu tô pegando, né, não sou estudiosa da psicanálise, né, mas pegando essa psicanálise mais freudiana, que é a que eu conheço um pouquinho mais, né, e esse um pouquinho mais nem é muito, né, mas então, assim, para pensar um pouco com essa ideia de que essa ação, né, ela estaria muito vinculada, muito amarrada, acho que melhor do que vinculada, a essas primeiras experiências da infância, né? E claro, tu, por favor, me corrija nessa interpretação do Freud, né, que não é de alguém que estude Freud, né? Então, muito amarrada a essas primeiras experiências de vida, né, a essas relações com
com o adulto de referência mais próxima, né? Então, a esses momentos mais do começo, que para o Piaget é muito importante, mas ao mesmo tempo, me parece que é um pouco mais próximo do que o GR falava, né? Vai se refazendo, né, ao longo desse caminho, que lá é só o início, né? Como é que tu vê, assim, quando tu... Me chamou a atenção, né, que tu coloca por uma psicanálise construtivista, né? Então, essa marca primeiro da psicanálise, depois do construtivista, acho que ela quer dizer algo, né? Então, como que esse acento que tu dá na psicanálise e depois nessa dimensão do que é construído dentro da posição piagetiana, né? Como é que tu vê, assim, para essa defesa ainda, né? Essa marcação de posição, melhor dizendo, de um sujeito ativo, senhor de si, né? Para pegar um pouquinho aí com o Freud, né? Que coloca que o verdadeiro senhor não é bem esse que a gente acha que é, né? Como é que tu joga, digamos assim, né? Nessas duas posições que às vezes podem ser um pouco, não sei se antagônicas, mas que podem disputar, né? Digamos assim, quem que está, né? Digamos assim, nas rédeas da situação, né? Como é que tu, para te colocar me inquieta muito essa marca primeiro da psicanálise e depois do construtivista, né? Dentro da posição piagetiana. Não sei se faz sentido essa colocação para ti, mas se tu puder falar um pouquinho disso, dessa escolha, acho que também é uma escolha, né? Então, como é que tu chega nessa elaboração e dessa marcação primeiro da psicanálise e depois do construtivista? Sendo que tu está trabalhando com o Piaget, né? Uhum. Não sei se eu compreendi a sua pergunta, mas, assim, eu usei esse termo, a psicanálise, né? Sempre foi um interesse, assim, a psicanálise, ela... assim, na faculdade, né, quando eu conheci a psicanálise, ela me parecia, assim, muito... faltando bases experimentais, era muito especulativo. Então, eu não conseguia admitir a psicanálise devido a essa, né, falta de bases experimentais. No entanto, o que eu percebi, assim, é que nessa pesquisa, né, que eu fiz do Piaget, ao descobrir que ele trata o problema, né, da afetividade como algo que é uma construção, né, de forma muito mais radical do que o Freud, né, porque o Freud, como eu falei aqui na apresentação, né, ele simplificou a construção afetiva. Então, quer dizer, de certa forma, a psicanálise já é construtivista, né? Segundo Piaget, ela já carrega o construtivismo, digamos assim, né, a construção, como parte do seu cabedal teórico, né? Quer dizer, é uma construção também. Ela admite que há uma construção, só que ela é reduzida, ela é simplificada, né? Então, eu acho que caberia até dizer assim, por uma psicanálise da constituição do sujeito moral, deixando implícito que é sempre uma construção, é sempre um construtivismo, né? Só que isso, como houve essa simplificação, e aí teríamos que investigar até que ponto as outras psicanálises também não herdaram essa simplificação do Freud, né? Até que ponto Lacan, por exemplo, até que ponto ele não herdou essa noção de libido, né, como uma substância causal, né, como tendo uma identidade. Então, é isso. O que eu identifico é isso. Quer dizer, a psicanálise ela é construtivista por si só, né, mas o Piaget, ele digamos assim, ele explicita e radicaliza, né, digamos assim, essa concepção, essa perspectiva de que os sentimentos, os afetos, né, eles são construídos ao longo do desenvolvimento. Então, ele radicaliza, sem apelar para uma entidade, como a libido, né, uma substância
que mantém a sua identidade, né? Então, eu não sei se eu entendi, se eu respondi a você, né? Se eu entendi a sua pergunta, se eu consegui responder. Eu vou mais por aí. Ótimo, obrigada. Era um pouco nessa direção mesmo. Bom trabalho aí. Obrigado. Eu queria aproveitar a questão da Diandra. Parece-me que ela tocou, pelo menos me lembrou de um ponto que eu acho interessante até para o nosso grupo, que é uma certa distinção que tem na filosofia entre os autores modernos e os pós-modernos, né? Então, os modernos, vamos assim dizer, de uma forma bem geral, se eu posso aqui simplificar isso, ainda acreditam numa certa noção de verdade, ainda acreditam numa certa realidade que eles estão buscando compreender, né? Descartes faz todo a argumentação para transformar, né? Para chegar ao conhecimento mesmo, né? Spinoza vai expor como seria essa estrutura, né? do todo, e vários outros. E os pós-modernos acabam desistindo de todas as noções de verdade, de estrutura, né? De coisas mais palpáveis, né? Mas o meu sentimento é sempre que eles ficam muito na superfície. Assim, a gente falou de Nietzsche, é um autor que eu gosto muito, também fui muito influenciado por ele até chegar em Piaget e ter tratado várias das questões assim em termos influenciado em termos de vida, né, de leitura e vida, né? Aqui no grupo a gente trata um pouco disso também. Mas, de fato, é uma simplificação muito grande, né, do que é o ser humano. Quer dizer, a vontade de potência não explica por que alguém vai fazer física e o outro não, e o outro vai fazer outra coisa da vida, vai pintar, né, e aí vai. Né? Então, é necessário entrar nesse universo das próprias significações. A própria teoria freudiana não permite isso. Isso também foi uma coisa que a gente discutiu na sua qualificação, né, da crítica que o Granger faz à teoria psicanalítica freudiana, quer dizer, por ser, num certo sentido, mecânica, né, ou energética, melhor dizendo, do que mecânica, e não tratando essas diferenciações das significações, não permite explicar o comportamento mesmo do sujeito. Né? E justamente essa psicanálise que você está propondo, que vai construindo as significações cognitivas e as inconscientes junto, né, permite lidar com esses diversos níveis. Né? Então, ou seja, voltando à questão, né? Então, ela se tocar nos autores pós-modernos. E aí, aproveitando também que a gente fala de educação aqui, etc., há certas tendências de interpretação na educação hoje em dia que acaba fazendo a mesma coisa, quer dizer, não tem uma estrutura suficiente para olhar o indivíduo, para olhar o indivíduo na coletividade, como essas duas coisas se dão, né? Como se a coletividade fosse um sujeito, e o sujeito mais não existisse, e aí vai. Né? Então, eu acho que isso é importante pontuar, né, de trazer, e aí se você tiver alguma coisa para comentar sobre isso também, e querer colocar. Sobre a questão dessa abordagem de Piaget ainda tem um viés meio que ainda, vamos dizer, moderno e não pós-moderno, principalmente em termos das estruturas, né, e da gênese, de buscar mapear isso. Né? Chama o próprio Foucault de estruturalista, para desgosto dele. Foucault queria bater no Piaget por causa disso, né? Mas... Porque Piaget chamou ele de estruturalista, foi? Sim, eu acho que sim, no livro Estruturalismo, e o Foucault fica muito revoltado com essa história. Não sabia, olha, interessante. Eu não sei, assim, eu tenho algumas leituras, né, sobre essa questão do pós-estruturalismo. Que eu vejo o seguinte, assim, pensando agora no outro viés, né, assim, eu estava lendo uma obra de um marxista, né, a própria Piaget cita ele no Sabedoria ou Ilusões da Filosofia, esqueci o nome dele, mas que ele vai escrever uma obra que até hoje é muito lida sobre isso, né, do marxismo. Ele vai falar isso, a questão que vivemos uma época em que, como o imperialismo, né, domina, quer dizer, a forma do capitalismo hoje é imperialista,
já não é de interesse da classe burguesa a razão, né? O capitalismo se desenvolveu e, ok, já conseguimos, já tiramos os reis, os bispos do poder e agora temos que conservar. E para isso, para que conservemos nosso poder, precisamos atacar a razão, né? Então, você vê muito essa coisa do irracionalismo na filosofia também, né? Então, eu não sei até que ponto eu tenho uma certa desconfiança. Eu já fui deleuziano também, né? Pós-estruturalista na época de faculdade. Então, eu me lembro, assim, de coisas muito doidas, eu diria até, sabe, da filosofia pós-estruturalista. E que hoje eu abandonei completamente, assim, eu vi que não... E depois eu descobri que a CIA, né, ela estimulou a filosofia de Foucault e do Deleuze, né, porque justamente o Deleuze, por exemplo, ele vai dizer o quê? Que você não tem que fazer revolução, né? Você tem que fazer linhas de fuga, quer dizer, você tem que aceitar o capitalismo e encontrar aí sua linha de fuga, ou criar, né, ou fazer, ou cavar a sua linha de fuga. Então, quer dizer, são filosofias meio pró-sistema, né? O Foucault, ele é individualista, né? Ele diz que não tem que fazer revolução, você tem que fazer o quê? Você tem que voltar para o seu eu e tentar encontrar uma liberdade ali, já que exteriormente não há liberdade alguma, né? Então, ele também abdica dessa solução, né, revolucionária. Então, quer dizer, são filosofias que, no final das contas, acabam botando, digamos assim, lenha na fogueira do irracionalismo, né, digamos assim, né, que caracteriza a nossa época. Eu tenho essa sensação. Eu posso estar aqui muito, né, igualmente irracional, mas é a minha impressão que eu tenho, entendeu? Então, Piaget, para mim, ele representa essa figura assim que vai até o fim, né, na investigação da razão, de alguma forma, na crença de que é possível, né, viver uma vida racional, né? É possível viver uma vida racional. Mas sem negar a dimensão dos afetos. Sem negar a dimensão do afeto, exatamente. O que é um pulo muito importante. Né? Exatamente. Boa colocação, Diandra. Quem mais? Bom, se a gente, bom, eu gostaria ainda de voltar a um tema que é esse da vontade e do desejo, que eu acho que é central na sua discussão, né, e para nós aqui, que, assim, quando eu li até mesmo essa parte do psicologia, vocês estudam psicologia, lá ele faz uma apresentação muito didática, assim, eu recomendo a todos que se interessam, né, que dê uma olhada lá. A vontade acabava aparecendo, né, versus o desejo, vamos assim dizer, como uma coisa muito, duas forças, e a vontade pode se impor ou não, né, dependendo da força de vontade, da personalidade, né, da formação da personalidade da pessoa, a esses desejos na realização das coisas. E aí eu ficava sempre nessa dúvida, né, de como ela surge, quem ela é, vem de onde, né? Aí a gente traz com Kant, que vai, né, definir uma vontade justamente como o poder de se submeter a uma lei, né, a criar uma lei para você e você se submeter a ela, né? O que de fato é extremamente importante, a gente sabe das raízes kantianas do Piaget, né? A Zélia sempre enfatiza isso, né, com muita propriedade, né, e aí sempre ficava essa dúvida. Na teoria do Kant, essa possibilidade acaba. Kant, até para poder fugir de qualquer coisa externa que influenciaria a vontade, vai fundamentar a moralidade dele nessa autodeterminação da vontade, então, no imperativo categórico, né, faça aos outros aquilo, vamos assim dizer, aquilo que você gostaria de que fizesse para você, né, e nesse sentido, e nesse sentido, o imperativo categórico permitir a gente ser livre, a não depender de nada dessas coisas, e a nossa vontade é exercer-se efetivamente no mundo, né? Só que
por outro lado, isso cria justamente esse fosso, que em Kant existe. Uma coisa é o entendimento, outra coisa é a sensibilidade. Em Kant são duas coisas, né, distintas. E em Piaget isso não é muito claro, essa distinção, né? Até ao contrário, né? Vamos assim dizer, a razão nesse sentido, o entendimento, ele vai surgindo como uma regulação mesmo dessa parte que eu chamaria da sensibilidade em Piaget, né, formando um todo ali, né? O próprio esquema de ação já tem uma parte que é forma e uma parte que é conteúdo, e a organização dos esquemas já é uma organização formal desse conteúdo, e uma forma que depois vira conteúdo no estágio seguinte, né? Em Piaget, aquilo que é forma no estágio anterior vira conteúdo no outro, e aí tem uma relação de forma e conteúdo aí que permite a autonomia do sujeito, por um lado, e ligar esses dois aspectos que parecem separados, né, entre forma e conteúdo, e entre vontade e desejo, né? E um pouco da pesquisa, justamente, da Daiane, mostrou que é justamente essa construção que, com o operatório concreto, e no caso, né, ela estava usando o modelo, né, o modelo do sistema de ações e operações sobre símbolos e signos, né, é justamente com essa construção da operação sobre imagens mentais, e, portanto, da imaginação e do sujeito poder ir para os diversos estados imaginados e voltar, que ampliam, então, a realidade imediata, né? Então, ela não está mais presa ao aqui e agora, ela pode acessar coisas fora, mais distante no tempo e no espaço, e acessar de uma forma estruturada, porque justamente esse ir por uma imagem e voltar, que é a transfiguração, ela tem um esquema de transfiguração, então tem uma razão que ela mesmo dá aí, né? Então, quando algo surge ali como algo que ela quer realizar, por exemplo, ela não vai comer agora, porque depois ela vai ter mais comida, né? Aquela brincadeira que faz, olha, eu te dou um doce agora, ou se você esperar, eu te dou 2 doces daqui 10 minutos ou 5 minutos, e a criança, então, tem que fazer isso. Então, essa estruturação da própria realidade já vê o fato futuro como um fato presente, né, e pode comparar, né, justamente a transfiguração, essa possibilidade de ir por uma imagem mental e outra sem destruir uma outra, né, então isso cria um mundo onde as duas coisas são possíveis e ela pode escolher pelo esperar, né, ao invés do presente, né, mostrando então como a vontade acaba surgindo não como esse mecanismo que a gente meio que não sabe da onde, né, mas como fruto dessa estruturação que o sistema de transfigurações, né, de imagens mentais, que vai possibilitar, inclusive, as operações do agrupamento, de classificação e de seriação, né, que o Piaget coloca, né? Então, isso vai poder mostrar como a vontade atua, né, e por que ela surge, porque ela surge justamente a partir do sistema de transfigurações e porque ela consegue regular as afecções, né, os afetos mais elementares, vamos assim dizer, né? Então, acho que, no final das contas, você vai acabar caminhando para isso em algum momento, em uma discussão assim, né, no seu trabalho, e o que justamente permite esclarecer esses mecanismos, né, do sujeito e da afetividade, né, que a Diana estava trazendo, né, a intelectualidade, mas com afetividade, quer dizer, a gente não é as duas coisas separadas. Não, o esquema de ação é de ação, a ação é no mundo, é uma interação entre o sujeito e mundo, né? Então, está se regulando isso, né, essa ação que tem a sua parte afetiva, que tem a sua parte cognitiva e que são codependentes, né? Ninguém, por exemplo, tem uma religião sem compreender o Deus da sua religião, por exemplo, que está ligado diretamente à afetividade. Os nossos próprios amores e nossas próprias paixões, inclusive intelectuais, dentro, né, da academia e o que a gente estuda, vem daí. Então, tem uma correlação muito grande entre essas duas coisas, né? Só queria comentar, assim, aproveitar que a gente está chegando no final, né, falar que, ao meu ver, isso vai justamente permitir a gente enxergar com mais cuidado e entender esse mecanismo que está aí por debaixo, né? Que, às vezes, numa descrição de fora, parece meio que geral e mais detalhado, né? E que é a sua pesquisa quem propicia, né, olhar isso com mais detalhe, né? Muito bom, Ricardo. Eu já estou aqui salivando para continuar a leitura dessa tese, né? Por sinal, essa autora ela já fez alguma apresentação
também no grupo? É verdade, a gente precisa trazer ela aqui. Foi bem lembrado. Vamos conversar com ela, trazer ela aqui. Na verdade, a gente ficou de escrever o livro a partir da dissertação dela, e eu confesso que eu que estou sendo a pessoa que está segurando a história, porque eu não estou conseguindo. Quer dizer, estou conseguindo dar conta das minhas coisas, mas isso está na fila e acabou até agora não conseguindo vir para a parte, né, de execução mesmo, né? Mas sim, devemos chamar a Daiane para falar aqui, apresentar para nós. Boa ideia. Aí, ó. Se deixar para o ano que vem, quando eu estiver estudando psiquismo afetivo, Melhor ainda, né? vai encaixar bem. Tá. Perfeito. Mas muito bom, gostei muito das suas intervenções, tem muito a ensinar. E espero aprender também muito, né? Quer dizer, tem estrada longa aí, né? Para fazer, e espero poder clarear melhor muita coisa que você disse aqui até. Bom, já chegamos no nosso horário, né? A gente gosta mais ou menos de manter sempre dentro do horário para as pessoas poderem se programar, né? Aliás, foi muito rica, né? Muito proveitosa toda essa discussão. Então, eu agradeço mais uma vez, né, ao professor Anselmo de Lima Chaves, né, por esse tema interessantíssimo e por propiciar também todas essas nossas discussões. A gente está sempre a caminho, né, e, né, como se diz, o próprio perguntar, questionar, às vezes errar, faz parte do próprio caminho, né? Por exemplo, mesmo o erro, ninguém erra porque quer, e se erra é porque, né, esqueceu ou coisa e vai reaprendendo, então a gente está nesse caminho, né? E fico muito feliz com o seu trabalho e agradeço você ter vindo aqui expor para nós. Eu que agradeço, fico muito feliz também, foi muito bom. Espero, ao final da minha tese, né, eu possa também voltar para mostrar os resultados, né? Então, acho que pode ser interessante também. Lá para 2026. Vamos esperar ansiosamente o final da tese. Ótimo, vai ser ótimo, vai ser lindo. Abraço então a todos, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado a todos.